Mais uma vez estar com os irmãos aqui, poder compartilhar uma palavra do coração do Pai para as nossas vidas, amém, irmão? Amém. Vai ser difícil vocês me esquecerem, não por causa da palavra, mas por causa de mim mesmo. Eu acho que eu sou o mais forte da família, né? Eu acho que para fazer parte da família CCF, a careca significa o peso da unção. Nós temos 3 assim na família, né? São os mais ungidos, por isso o cabelo cai. Amém, amados? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 1. Aleluia! Colossenses, capítulo 1. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Aleluia. Obrigado porque nós dependemos totalmente de Ti, da Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos em ter a Tua palavra guardada em nosso coração. Aleluia. Jesus é a Tua palavra, nós cremos nisso. E o Senhor disse, Senhor, através do profeta, que nenhuma palavra que saiu da Tua boca volta para Ti vazia. Aleluia. Antes ela cumpre aquilo para o qual ela foi enviada. Muito obrigado por isso, Senhor. Porque toda palavra essa noite será cumprida em nome de Jesus. Obrigado por inspiração do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Todos acharam? Amém. Diz assim: Ele